Oi, pessoal, eu sou a Carol, eu sou estudante de Biologia aqui da USP de Ribeirão Preto, e hoje, para dar continuidade na nossa série sobre mudanças climáticas, eu vou falar dos impactos que elas podem causar e como isso poderá nos afetar futuramente, ou não tão futuramente assim, como a gente vai ver nos próximos slides. Só para retomar um conceito, que é o conceito de efeito estufa, a gente viu nos últimos vídeos que o efeito estufa é um fenômeno natural, que possibilita a vida na Terra, e a gente pode imaginar ali na imagem gerada por uma IA, que é um cobertor gigante, né, que envolve a Terra, que faz com que ela fique aquecida. Mas a gente vem vendo nos últimos tempos que há um agravamento desse processo, e ele é feito através dos gases como o dióxido de carbono e metano, que são emitidos na atmosfera. A gente já viu, né, nos últimos vídeos. Se você não viu, corre lá. Quais são os processos que liberam esses gases? Então, eles fazem com que haja retenção de calor na Terra, né? Um calor acima do que a gente está acostumado. Mas o que isso significa na prática? A gente vem sentindo na pele ondas de calor. Cada vez que a gente olha no jornal, é uma onda de calor nova, que trouxe dois exemplos jornalísticos desse ano. A bolha de calor pode causar um dos setembros mais quentes da história do Brasil? A resposta que a gente viu foi sim. E o mundo tem o 11º mês consecutivo de recorde de calor. Então, a cada mês que a gente vê, está mais calor que o anterior. E quem é de Ribeirão não viu nos noticiários relacionado ao calor dos últimos tempos e as queimadas, a gente vai ver que isso tudo está conectado e afeta diversas pessoas ao redor do mundo, mas a gente sabe que existem pessoas mais vulneráveis a isso, e nós vamos ver alguns exemplos do que aconteceu nos últimos anos e até nos últimos meses. O primeiro exemplo é o furacão Milton, que a gente viu nesse ano. Diversas pessoas tiveram que evacuar na Flórida por causa desse evento climático. E então, cada vez mais, devido ao aumento da temperatura, eventos extremos como esse podem ocorrer. O calor, ele não só deixa a sensação, né, que a gente odeia, que, nossa, tá muito calor, mas também pode provocar outras mudanças, como furacões, chuvas intensas, que a gente vai ver nos próximos slides. Então, o aumento da temperatura pode causar chuvas mais intensas e tempestades. Aqui eu trouxe um vídeo para vocês verem a dimensão de um furacão. Então, nesse vídeo, a gente pode ver a grandeza, como o próprio título do vídeo diz, do furacão Milton, que está pegando todo o Golfo do México. Aqui, nesse próximo slide, a gente pode ver o mapa ali dos Estados Unidos, e a gente pode ver a parte da Flórida e o Golfo do México ali na direita, né? Olha o tamanho que ele é. E por que o furacão se formou ali? Então, nesse ano, a gente observou que as águas do Golfo do México estavam em temperaturas recordes muito elevadas, e esse calor faz com que a água evapore muito rápido e faz com que se formem nuvens muito carregadas. Mas isso não está muito distante de nós. Esse ano a gente viu as chuvas intensas que ocorreram no Rio Grande do Sul. Foi um fato muito triste que acabou mudando a vida de muitas pessoas, que acabaram perdendo suas casas, membros da família. Então é um agravamento causado pelas mudanças climáticas, porque a gente sabe que a temperatura não só afeta a sensação térmica de calor, mas também em chuvas, em seca. Então eu trouxe essa notícia. Chuvas no Rio Grande do Sul, quase 95% das cidades gaúchas foram afetadas, então tem uma dimensão muito grande desse acontecimento. Então até aqui a gente viu um furacão, a gente viu chuvas extremas, mas por mais irônico que seja, as mudanças climáticas também trazem a seca extrema, períodos de seca extrema. Quem é de Ribeirão pode ter visto as queimadas nesse ano, né, que encheu o céu de fuligem, a gente viu nossas casas cheias de fuligem. Então, as mudanças climáticas trazem mudanças no padrão de circulação atmosférica e na quantidade de umidade disponível do ar. Então, em alguns locais vão ocorrer chuvas intensas por causa dessa mudança na circulação atmosférica, outros lugares podem ser afetados pela seca. Então, aqui em Ribeirão Preto, como a vegetação estava seca e aqui venta bastante, o fogo se alastrou muito rapidamente. Então a gente pode ver que houveram muitos focos de incêndio, esse passageiro registrou e chegou a ficar no Trend Topics do Twitter, essas queimadas. Os períodos de seca extrema também afetaram a produção agrícola, que a gente sabe que precisa de água, de chuva,
A gente sabe também que existem várias técnicas que ajudam na produção, mas a gente também precisa da natureza atuando, como a água. Então, neste ano, a produção de milho de segunda safra deve ser a menor dos últimos 10 anos. Isso gera perda de plantações que pode afetar, né, na nossa alimentação daqui para frente. Então, a gente tem que ficar alerta em relação a isso, além de aumentar a vulnerabilidade de ecossistemas, levando a perdas ecológicas, que a gente vai ver mais para frente. Mais uma ironia para vocês. A água no deserto do Saara. Não sei se vocês viram nesse ano, mas houveram formações de lagos após chuvas. E isso aqui é uma coisa que a gente nunca tinha visto antes. E dados da NASA registraram 200 milímetros de chuva em algumas regiões. E em uma cidade do Marrocos, 76 milímetros em 2 dias, o que é 4 vezes maior a precipitação normal para todo o mês de setembro. Então, ali embaixo na imagem, a gente pode ver esses lagos que foram formados após chuvas. E agora a gente já vai falar de uma coisa que é discutido há algum tempo, que é o derretimento de placas de gelo e aumento do nível do mar. Então, é intuitivo pensar que com o aumento da temperatura vai haver um maior descongelamento das placas de gelo e aumento do nível do mar, que vai afetar cidades costeiras, ilhas, mas também tem um outro fator que o aumento da temperatura gera um maior volume, né? Não só o descongelamento. Eu trouxe um exemplo de uma notícia do National Geographic desse fato, que acontece em Tuvalu, uma nação insular do Pacífico, que enfrenta dificuldades para manter suas terras e sua identidade. Eu vou ler o que está escrito, que eu achei bem interessante. A mudança climática está incorporada em quase todos os aspectos da vida cotidiana. A água do mar se infiltrou no solo da ilha e dificultou o cultivo de alimentos básicos da dieta tuvuluana, como taro, fruta, pão e coco. As marés gigantes, que se tornaram cada vez mais intensas nos últimos anos, atravessam a ilha uma vez por mês, inundando a pista de pouso e as casas das pessoas. E tem mais. Os oceanos, eles absorvem parte do CO2. E o que isso causa? Isso causa o embranquecimento de corais, devido à acidificação causada pelo CO2. E também causa a desestabilização de comunidades inteiras. Os corais, eles são a casa de vários animais, como peixes, como crustáceos, então vai afetar várias comunidades. E além de afetar também comunidades que dependem dos corais para turismo e pesca. Aqui na imagem que eu coloquei no slide, a gente pode ver a diferença de um coral saudável na esquerda, com a sua cor característica, e na direita um coral que perdeu sua cor porque ele é dito como morto. Então, todos esses eventos, como a temperatura elevada, as chuvas extremas, as queimadas, os furacões, eles afetam não só a nós, que a gente sente na pele, mas também os animais. Aqui tem um exemplo que o IBAMA postou nas redes sociais, que durante as queimadas, eles fizeram vários resgates de fauna, né? Então, a vegetação e os seres humanos não são as únicas vítimas dos incêndios florestais. A fauna que habita as regiões devastadas pelo fogo também sofre com as queimadas. Aqui tem um resumão sobre os impactos das mudanças climáticas. Então, o que eu citei, né, a questão do milho anteriormente, tem impactos na segurança alimentar, na redução da produção agrícola, na pesca, na pecuária. A saúde também pode ser comprometida, a gente sente com o calor, né, com essa mudança brusca de temperatura, a gente precisa utilizar hospitais, também pela poluição, doenças que são agravadas por essas mudanças climáticas e eventos extremos, como eu citei nessa apresentação. O deslocamento forçado de milhões de pessoas que deixam suas casas anualmente por causa dessas mudanças climáticas, aumento da pobreza por conta dos refugiados climáticos que enfrentam vulnerabilidade, falta de recursos e desafios globais de infraestrutura e economia dos países que são mais impactados por esses eventos. Então, a gente pode ver que esses desafios estão interconectados e mostram como as mudanças climáticas são uma questão urgente, que exige ação para reduzir esses impactos e proteger o meio ambiente e as futuras gerações. Bom, gente, no vídeo de hoje a gente pôde ver como o aquecimento global está relacionado com as mudanças climáticas e os eventos extremos que a gente vem notando nos últimos tempos.
Então, eu gostaria que vocês levassem como lição que o planeta ele não é isolado. Então, o processo de exploração intensa que a gente falou nos últimos vídeos, dos recursos naturais, a industrialização, a pecuária extensiva, a urbanização, eles geram grandes quantidades de gases de efeito estufa na atmosfera. Então, aonde quer que a gente esteja, isso vai acontecer. Então, todos nós sentiremos as consequências. Mas calma, que nem tudo tá perdido. No próximo vídeo a gente vai ver o que ainda dá para fazer. E então já deixem aí nos comentários o que vocês acham que deveríamos fazer para diminuir esses efeitos e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.